E aí, galera, tudo bem? Bom, vamos para mais um vídeo do Estude com Prazer, né? E esse vídeo dessa semana eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre método de estudos, né? Mais um pouquinho sobre método de estudos. Eu tenho recebido algumas perguntas nas redes sociais, né, na nossa plataforma, e eu recebi uma pergunta que eu achei interessante, gente, porque é uma pergunta que, depois parando para pensar nesses últimos 15 anos aí, a gente percebe que muitas vezes o aluno chega nessa condição, chega nesse ponto, e isso envolve duas coisas muito perigosas, né? Envolve a questão do acúmulo de conteúdo, né? Do famoso acumulou conteúdo, como é que eu faço para tirar, né? Assim, que vai estar atrasado o conteúdo. E também a melhor forma de estudar cada conteúdo. Inclusive a pergunta foi exatamente essa, né? Suzuki, qual é a melhor forma que eu tenho de estudar cada um dos conteúdos? E isso é muito interessante porque quando eu parei um pouquinho para pensar, né, rapidamente sobre essa pergunta, eu cheguei à seguinte conclusão: não existe, né, uma forma, assim, não tem como você dar uma resposta concreta, assim, não existe uma única forma de você dizer que é a melhor forma de você estudar cada conteúdo. Existem diversas maneiras de você estudar o mesmo conteúdo. E mais do que não existe uma única forma, porque a gente poderia chegar à seguinte conclusão: então eu entendi. Então, para cada pessoa, existem algumas maneiras e as pessoas veem qual elas se adaptam melhor. Isso é uma possibilidade, isso é um primeiro momento, isso é uma primeira avaliação e conclusão que a gente precisa tirar. Mas num segundo momento também nós temos que perceber o seguinte, gente: para cada pessoa existe uma forma de você pensar o conteúdo, né? Uma forma de você pensar o estudo, a maneira de estudar o conteúdo. Só que além disso, o que é preciso a gente entender é que para cada pessoa existe um momento diferente. Então, vamos supor que eu esteja num terceiro ano de ensino médio ou num primeiro ano de cursinho que eu estou estudando um pouco melhor ou estou estudando com um pouco mais de qualidade e de intensidade, né? Talvez eu vou ter que estudar de um jeito bem diferente do que se eu tiver com 1, 2, 3 anos de cursinho, se eu precisar chegar nesse ponto, né? Porque o que acontece, gente, é que a gente tem que avaliar o seguinte: é a primeira vez que eu estou estudando este conteúdo, é a primeira vez que eu estou levando a sério o estudo deste determinado conteúdo, ou eu já estudei isso, eu já tenho um certo domínio, eu já estou numa certa condição. Eu tenho um objetivo de passar em determinado vestibular, tem lá um vestibular que eu preciso passar, que é o que eu quero passar. Daí eu faço uma prova, por exemplo, faço um vestibular, sai o resultado do vestibular, daí eu vou avaliar desempenho. Eu tenho 30% de aproveitamento, eu preciso reeducar ou reestruturar meu planejamento de um jeito. Eu tenho 50%, 60%, 70% de aproveitamento. De repente eu estou com 75% de aproveitamento, que é um aproveitamento maravilhoso para um vestibular. Mas eu preciso chegar aos 80%. Então eu também preciso mudar a minha forma de estudar. Ok? Bom, não adianta a gente falar isso se a gente não começar a falar da parte prática, né? Como estudar, né? O que estudar, assim, em que fase estudar, mas como estudar. Então, quais são as maneiras de você estudar? Existe um determinado momento da nossa preparação em que a gente tem que estudar o famoso aula dada, aula estudada. Quando eu digo aula dada, aula estudada, você vai ter as aulas na parte da manhã e você vai estudar exatamente aquelas aulas da parte da tarde. Principalmente quando você tem que pegar ritmo de estudos, isso é interessante para te gerar algum tipo de confiança. É interessante que você estude aula dada, aula estudada, quando você está no começo, quando você está iniciando um ritmo de estudos, um primeiro ano de estudos, ou um primeiro momento para você, que você tenha que conquistar ritmo de estudos. O que a gente tem que ter consciência é, na carga de conteúdos que se estuda para um vestibular, para um Enem, se você tentar estudar aula dada, aula estudada, você vai perceber que depois de 3, 4 meses você já não consegue ter estudado todos os conteúdos. Isso é uma outra coisa que vai gerando tensão, né? O aluno chega, eu tô com um monte de conteúdo atrasado, como eu faço para colocar em dia? E aí a gente tem que avaliar isso, gente, de uma forma mais racional. Isso não tem como você não tem como você resolver esse tipo de situação de uma forma mecânica, de uma forma, digamos, industrial. Todo mundo tem que fazer desse jeito, né? Não tem como você pensar dessa forma. Porque esse conteúdo que a gente coloca como atrasado, a gente tem que ver o que isso significa, né? O que isso significa? Como que eu vou... eu sempre gosto de dar alguns exemplos. Então, assim, como é que eu vou estudar geometria analítica se eu não tiver domínio de geometria plana? Sendo que a geometria analítica é você pegar conceitos da geometria plana e colocar no plano cartesiano. Mas eu nem sabia que a geometria analítica era isso, eu só fui estudando. Isso não pode acontecer, né? A gente precisa buscar conhecimento dos conteúdos, buscar entender qual é o pré-requisito. Mas isso, gente, toma tempo,
E principalmente toma a energia da gente no sentido de você ter que sair da inércia mental. De você sair daquela condição em que você acha que as pessoas têm que dizer o que você tem que fazer e você vai ter que só fazer. Né? Cria-se um projeto em que você fala assim, ó, todo mundo faz desse jeito. Aí você vai lá e simplesmente faz daquele jeito que a pessoa está pedindo para você fazer. A gente tem que tomar alguns cuidados nesse sentido. Né? A gente não pode achar que a gente vai ser só reprodutor de alguma forma pronta de você realizar lá ou tentar chegar nos seus objetivos. Então, toda vez que você for estudar conteúdos, você precisa fazer uma análise desses conteúdos, você precisa fazer uma análise daquilo que você está fazendo. Né? Então, é importante isso. Tá? Quais são os conteúdos? Primeiro, o que significa para você estar atrasado? Ah, não, é que o professor está dando um conteúdo e eu estou estudando outro. Tá, mas por que você está estudando outro? Ah, porque ainda não deu tempo. Mas isso que você está estudando, faz sentido você estudar agora? Então, aí, gente, é independentemente da fase que você está estudando. Esse conteúdo que você está estudando agora, esse conteúdo que você está estudando na parte da tarde, ele precisa ser estudado como requisito para o próximo conteúdo ou esse próximo conteúdo é mais importante? E se você ficar tentando pegar alguma coisa que ficou atrasada por uma semana mal estudada, por um dia que você ficou doente, por uma viagem que você teve que fazer, né? Então você vai precisar analisar individualmente cada um dos conteúdos e a tua situação de estudos. Tá? Agora, uma coisa importante, por exemplo, mas eu primeiro faço, por exemplo, para estudar matemática, é o mesmo jeito que eu vou estudar história? Não necessariamente. Normalmente, exato, a gente começa mais por exercícios, depois vai para a teoria. História, a gente primeiro dá uma lida, faz um resumo, para depois começar a fazer alguns exercícios, né, um mapa mental. Agora, o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente cria padrões e a gente fala assim, então história é só ler, então matemática é só fazer exercícios. Não é também. Vai ter momento da tua preparação em que você sente que só fazer o exercício de matemática não está funcionando. Uma outra coisa, gente, se o assunto é muito difícil, qualquer que seja o assunto, eu sou professor de matemática, se você fala assim para mim, Suzuki, estuda geopolítica ou geografia sozinho, é mais difícil. Se eu não tiver uma aula vídeo, se eu não tiver um colega que entende um pouco mais de geografia, se eu não tiver um professor dando uma monitoria para mim, eu vou ter dificuldade. Assim como para muitos, as exatas, matemática, física, é o ponto mais complexo. Né? Então, muitas vezes a gente fala assim, eu tenho lá 1h30 para estudar logaritmo, Suzuki, mas eu não faço a mínima ideia do que é logaritmo, eu fico batendo a cabeça em cima de logaritmo, eu não consigo render em logaritmo, mas eu tenho uma hora... Sabe aquela coisa? Não, mas foi dito para mim, comece fazendo 10 exercícios, tenha aula e faça 20 exercícios, tem que pegar exercício. Aí você fica lá fazendo exercício, isso só gera frustração e uma sensação de que você nunca vai conseguir, porque naquele modelo pronto que te deram, você não está conseguindo render. Às vezes, o que você vai ter que fazer? Nessa parte da matemática, ou de maneira geral da matemática, nessa parte da física, ou de maneira geral da física, se eu não estudar de forma orientada, assistida, com alguém do meu lado, resolvendo um exercício junto comigo, eu não vou conseguir evoluir. Então tem que buscar essa alternativa. Porque senão a gente fica querendo seguir modelo de alguém que já domina um pouco mais a matemática. Se você for me ver estudando matemática, você vai falar assim, se eu tentar estudar desse jeito eu vou conseguir? Provavelmente não, porque a bagagem teórica que eu tenho de 16 anos dando aula de matemática, e já sendo um aluno bom de matemática no ensino médio, ela é muito diferente de alguém que tem dificuldade de matemática e que às vezes tem 17, 18, 19, 20 anos. Então isso é importante que a gente estabeleça. Aí você começa a estudar junto com alguém, auxiliado, estudando teoria, conhecendo teoria de matemática. Aí você começa a evoluir. Daqui a pouco, 6 meses depois, 1 ano depois, você já começa a ter uma bagagem de conteúdo, uma experiência de resolução de exercícios e saída de problemas, em que aí sim você começa a poder estudar como? Assiste a aula para dar uma revisão e resolve um pouco mais de exercícios. Mas para isso a gente precisa testar, para isso a gente precisa ver qual é a melhor forma de estudar. Então eu já falei para vocês sobre a aula estudada. Eu falei para vocês sobre a possibilidade, por exemplo, você lê o conteúdo, faz um pequeno mapa mental e depois resolve exercícios. Eu falei para vocês do assisto a aula e vou tentar resolver exercícios. Já falei do estudo assistido, em que você tem que procurar alguém para sentar junto, em grupo, depende de 2, 3 alunos, e um professor dando uma monitoria, uma aula particular, em que ele vai ficar só auxiliando vocês a fazerem um exercício. Mas que você tem que ter esse apoio inicial, em que você senta 1h30 com alguém que deu a dúvida, se o professor vem aqui, como é que eu faço essa parte, como é que eu dou esse salto, como é que é essa teoria, e às vezes o professor vai dizer, busca tal teoria, e aí você vai ter que fazer isso sozinho, ninguém vai te dar pronto. É que, de novo, no nosso imediatismo, o que a gente imagina? Que alguém vai dar o conteúdo pronto pra gente. O conteúdo é esse, é só você aplicar, sabe aquela coisa da receita? O conteúdo é esse, enfiar na sua cabeça, faz 10 exercícios que está tudo bem. Não é assim.
é preciso fazer análise, é preciso levar a sério, é preciso corrigir rotas. Depois de um tempo você vai fazer uma prova anterior. Melhorou o desempenho? Sim. Não melhorou? Por que será? O que aconteceu? Eu evoluí em conteúdo? Eu sabia um conteúdo. Porque, gente, às vezes você acerta a mesma porcentagem, fez 60% da prova aqui, 2 meses depois fez 60% da prova aqui. Mas quando você fez essa prova, você não entendeu a prova. Você lia a prova e tudo era muito difícil. Aqui você já sabia. Nossa, esse conteúdo eu sei o que é. Eu sei como que eu tenho que começar a fazer, mas às vezes você ainda falta um detalhe para você começar a finalizar o exercício. E aí você tem que continuar no teu ritmo de estudos. Então, a pergunta, né? Será que eu tenho uma forma de estudar cada conteúdo? Qual é a melhor forma? Gente, a melhor forma é aquela que você rende. A melhor forma é aquela que você aprende. E a melhor forma hoje não vai ser a melhor forma depois, amanhã, daqui 1 mês, daqui 2 meses. Quando eu tinha 17 anos e comecei a dar aula, eu estudava a matemática de uma forma. Hoje, 16 anos depois, eu estudo a matemática de outra forma. Porque a minha base de conhecimento, a minha experiência de resolução de exercícios, ela mudou. E isso me faz ter que mudar a forma de estudar. A maneira como eu dava aula para os alunos há 16 anos é diferente da que eu dou hoje, porque eu mudei, porque os alunos mudaram, porque os conteúdos mudaram, porque os vestibulares mudaram. Então, como você está em constante mutação, não existe uma forma única de você estudar cada conteúdo. Existem maneiras, antes exercício, depois teoria, só exercício, por resolução de provas, né? Por exemplo, aí vamos falar para um aluno que de repente está numa pegada já de mais tempo e fazendo aquele aluno dos 70%, por exemplo. Já está com 75%, mas precisa atingir 80%. 75% é muito bom de aproveitamento no vestibular. Adianta ele ficar estudando aula da aula estudada? Não. Ele vai ter que selecionar conteúdos que ele tem dificuldade. E aí ele vai estudar, às vezes, um conteúdo por dia, porque esse conteúdo que ele tem dificuldade é porque tem muita dificuldade. Porque para chegar a 75% de aproveitamento e não atingir o conhecimento de um conteúdo, é porque aquele ponto é um ponto fraquíssimo para ele. E aí ele vai ter que se reinventar na forma de estudar aquele conteúdo específico. Ontem uma aluna chegou para mim e disse assim, Suzuki, eu fiquei um dia inteiro para estudar PA. Eu achei legal, porque eu aprendi. Eu tenho a sensação de que eu não erro mais os exercícios de PA, porque eu relembrei tudo, vi cada detalhe, mas eu fiquei o dia inteiro, eu comecei às 3, parei às 9. Aí eu fiquei com a sensação, gastei muito tempo, não fiz mais nada. Daí eu perguntei para ela, quantos dias você tem até o vestibular que você tem o objetivo? Você sabe? Ela falou, não. Eu falei, então vamos contar? Aí nós contamos de segunda a sexta, 50 dias. 50 dias. Eu falei, imagina que você pegue os 50 assuntos que você percebe que dá para você melhorar e que você tem errado no vestibular, mas que é um assunto que você consegue melhorar para acertar, e não só de matemática, claro, de todas as disciplinas, e você estude só um por dia. São 50 exercícios ou 50 conteúdos a mais que você pode acertar. Para uma aluna que está próxima de passar, isso pode gerar 2, 3, 4 acertos a mais, que é o suficiente para ela conseguir o resultado. Quando eu digo 2, 3, 4, gente, eu estou sendo muito pessimista, porque percebam que 50 conteúdos estudados e aprendidos. E aí o que ela vai fazer no sábado? Então presta atenção, são 50 dias de segunda a sexta. Ela vai escolher um assunto por dia. No sábado o que ela vai fazer? Resolver provas. Porque se depois de 10 dias, 2 semanas, ela não sentir pelo menos um pouco de melhora, a gente tem que corrigir. A gente tem que ver o que está acontecendo. Como que vai corrigir porque está tudo errado? Não, vê essa prova que ela resolveu. Pulsos, que por coincidência nenhum dos 10 assuntos que ela estudou caiu nessa prova. Beleza, então era normal. Não, mas desses 10 assuntos que ela estudou, 5 caíram e ela errou os 5 do mesmo jeito. Então não está funcionando do jeito que ela está estudando. Mas normalmente dá certo isso. Mas eu estou no começo, o que ainda falta muito, eu estou com 30% de aproveitamento e preciso chegar nos 80%. Adianta fazer isso? Não. Porque você vai estudar um conteúdo só por dia, aí você tem que criar uma base um pouco mais profunda. Até porque provavelmente com 30% de aproveitamento, esta é a humildade e a consciência que a gente tem que ter. Provavelmente se você ficar um dia inteiro estudando determinados conteúdos, mesmo assim você não vai aprender. Você vai precisar fazer um estudo mais assistido, vai precisar ir em monitoria, vai precisar resolver exercícios mais básicos. A nossa falta de humildade muitas vezes nos faz crescer menos. Porque a gente acha que a gente está numa condição e tem que fazer exatamente a mesma coisa que o outro da outra condição. Se nós estamos em período de aprendizagem, de evolução e de melhora, nós temos que nos comportar de uma forma. Se a gente já está num nível médio, a gente pode se comportar de outra. Não em termos de arrogância não pode ser nunca, mas forma de comportamento, maneira de estudo, humildade para perguntar o tempo todo, humildade para dizer, ontem eu conversando com o aluno, eu falei, cara, tenha humildade para chegar e falar, eu não estou bem, eu não estou num bom momento, eu não estou conseguindo render, meu psicológico está um lixo.
Porque às vezes na capa do tipo, não, eu preciso parecer que eu estou bem, a gente está um lixo por dentro e querendo parecer que a gente está bem por fora. Isso é muito ruim em todos os sentidos. Tudo bem, gente? Espero que eu tenha sido claro. Se ficar alguma dúvida, manda pra gente. Acho que dá para vocês entenderem exatamente qual que é a ideia. E a principal ideia é, qual é a melhor forma que tem para estudar cada conteúdo? Não existe uma melhor forma. A melhor forma é aquela que você se sente bem naquele momento. E não se esqueça, a melhor forma que você se sentir bem hoje, talvez não vai ser a melhor forma daqui a 6 meses. Você vai tendo que fazer essas alterações e correções de rota. Beleza? Queridos, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.